Conversa Cabergs. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa Cabergs. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e farei a mediação deste podcast. Hoje vamos conversar sobre a importância de estimular o cérebro. E para falar sobre o tema, está com a gente a professora e coordenadora do Laboratório de Cognição e Neurobiologia da Memória do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul, Cristiane Furini. Seja bem-vinda ao Conversa Cabergs, Cristiane. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, vamos lá para mais um papo. E quem também nos acompanha hoje é a gerente de negócios corporativos do Banrisul, Daiane Nunes. Bem-vinda, Daiane. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Cris, tudo bem também? Tudo tranquilo. Então vamos lá, começa agora mais um Conversa Cabergs. Com certeza você já ouviu falar da importância de praticar esportes e de exercitar o corpo. Atividades físicas ajudam a reduzir o risco de doenças e a manter a forma durante a vida. Mas o que nem todos lembram é que o cérebro também deve ser exercitado. Apesar de não ser considerado um músculo, nosso cérebro também precisa de malhação para evitar as perdas cognitivas. Essas perdas ocorrem quando funções como atenção, memória e até a criatividade são prejudicadas pelo envelhecimento das células nervosas, os neurônios. É verdade que manter sempre os mesmos hábitos pode acelerar esse envelhecimento, Cristiane? Então, a gente tem duas questões quando a gente pensa em hábitos, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente é cheio de hábitos. Estudos, inclusive, têm determinado que em torno de mais de 50% do que a gente faz no nosso dia são hábitos que a gente vai adquirindo. E isso tem um papel importante, que é: algumas coisas eu não preciso despender tanta energia ou gastar energia para executar. Por exemplo, escovar os dentes. Uma vez que você aprendeu, você incorpora aquilo na tua rotina e tu não gasta energia fazendo isso, né? Pensando no momento que, por exemplo, você está escovando os dentes e está planejando o teu dia a dia. O que tu vai fazer naquele dia? Ou o que eu vou comprar no supermercado na hora que eu for no supermercado? Então, você automatiza esse hábito. Agora, a gente tem um problema quando a gente tem hábitos ruins, que a gente também tem a tendência a automatizar eles. Que de alguma forma esse hábito pode ser ruim, mas ele nos traz algum tipo de recompensa. Essa recompensa não necessariamente precisa ser algo positivo, mas o nosso cérebro entende que a gente tem uma recompensa daquilo que a gente está executando. E aí vem a questão, como é que a gente muda isso, né? O problema é como é que a gente deixa os hábitos ruins de lado e incorpora os hábitos positivos, os hábitos que vão nos trazer coisas boas, como, por exemplo, tu acabou de falar, o exercício físico. Né? A gente já sabe que o exercício tem milhões de funções e de benefícios para a nossa vida, seja para o nosso cérebro e para o nosso corpo como um todo. A questão é, todo mundo pratica? Quantas pessoas vocês conhecem que praticam exercício físico regular? Né? Não são todas. A gente sempre acaba colocando outras coisas como prioridade, né? E aí, hoje eu não vou fazer, amanhã eu não vou fazer e vai ficando. Tempo, né? tempo. Outro dia a gente até falou aqui no Conversa sobre a gestão do tempo, né? Então, isso entra também. Então, é complicado, né? E a gente tem que pensar em formas de fazer isso. Como é que a gente pode mudar um hábito nesse sentido? Uma dificuldade, que é isso que eu falei, é a recompensa. O que eu vou ganhar fazendo exercício? De modo imediato, é muito difícil a gente ver o benefício do exercício. Por quê? Porque a gente sabe que é uma coisa que leva tempo para acontecer, para a gente ver resultados, seja no nosso corpo, seja no nosso cérebro. Mas a gente tem que pensar em pequenas recompensas, talvez, para auxiliar a gente a incorporar esse hábito na nossa vida. Por exemplo, só vou assistir aquela série que eu gosto depois que eu fizer 30 minutos de caminhada, ou 30 minutos de musculação, ou 30 minutos de dança. Então, a gente tem que achar mecanismos que permitam que a gente faça com que essa coisa que é importante para nós e que não está inclusa na nossa rotina, não é um hábito, acabe se tornando um hábito para a gente. E quando a gente faz todos os dias exatamente as mesmas coisas, a pessoa que é mais metódica ou que acomodada, vamos, né? Porque pode acontecer também. E ela acaba fazendo sempre as mesmas coisas, né? Aquela preguiça de pensar que começa a aparecer, né? O que acontece com o nosso cérebro? Quais são os efeitos disso para nossa memória, para a cognição? Então, assim,
como eu estava comentando, né? Depende do que a gente está falando de hábito, tá? Fazer sempre a mesma coisa, de alguma forma, é importante para o nosso cérebro, porque ele quer economizar energia. A tendência dele é sempre economizar energia. Mas a gente já sabe também, e os estudos mostram cada vez mais, que a gente tem que desafiar o nosso cérebro a fazer coisas novas e fazer coisas que nos tiram, às vezes, da zona de conforto, para poder manter uma saúde do cérebro adequada. Então, melhorar a memória, preservar a memória, a atenção, diminuir a ansiedade, quadros de depressão, que também é importante a gente pensar nisso, principalmente a gente vê cada vez mais casos e as pessoas cada vez mais ansiosas ou quadros de depressão aumentando. Então, a gente tem que cuidar nisso, assim, eu tenho uma rotina e essa sequência de hábitos que eu tenho inclui uma alimentação saudável, uma noite de sono adequada e praticar exercícios físicos com regularidade, você está fazendo várias coisas para proteger o teu cérebro. Né? São hábitos saudáveis, né? Então, depende do hábito, do tipo de hábito. Eu acho que a parte que tu comentou da recompensa, eu acho que o ser humano, ele tem a tendência a buscar tudo aquilo que tem uma recompensa no curto prazo, né? Então, quando a gente pensa nos remédios naturais, que é dormir, ter uma alimentação saudável, se exercitar, tomar água, né, respirar, as coisas assim que é uma recompensa rápida, a gente faz isso, né? Tô com sede, vou tomar água. Então, a questão de tomar água, às vezes, acaba sendo mais fácil do que vou fazer um exercício físico que a recompensa vai ser no longo prazo. Isso mesmo. Então, o que é do longo prazo, a gente vai deixando de lado. A gente vai fazendo só aquelas coisas que tem uma recompensa ali imediata, mais rápida. E aí, acaba não criando os hábitos saudáveis, né? Isso e mesmo. aí, para desenvolver o cérebro nisso, porque eu penso muito o cérebro também, a gente tem que alimentar ele, né? Então, assim, se tu acaba sempre fazendo as mesmas coisas, mas aquilo ali não é saudável, tu vai alimentando o cérebro com coisas ruins. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 6, e aí elas não aguentam mais eu falar um verso da Bíblia que eu gosto muito, que é Filipenses 4:8, que é tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. A parte da ansiedade, né, que a Cristiane comentou, essa questão também é muito importante. Com o que a gente está alimentando o nosso cérebro, né? O que a gente está... Essa rotina, sempre fazendo a mesma coisa, mas sempre fazendo o quê, né? Será que são coisas boas, edificantes para o nosso cérebro? Ou será que são coisas ruins? Na pandemia, eu acho que a gente teve um exemplo muito claro disso, que foi a questão de tu ficar ali sempre, como é que tá? A questão das mortes. Aquilo ali trouxe uma ansiedade enorme. É claro que a gente tinha que estar acompanhando para saber o que a gente deveria fazer, para se proteger, para ter cuidados. Mas tu ficar só naquilo ali, né, vendo todo dia o jornal ali dando notícia ruim, todo dia aquilo ali na tua mente, o que isso está trazendo para ti? Isso aí está trazendo ansiedade, né? Então, essa parte de tu repensar os hábitos e tu fazer coisas diferentes, eu acho que vai muito para esse lado, que escolhas tu tá fazendo para tua vida, para o teu cérebro. Né? A Cristiane, que é especialista, me corrige se eu estou errada nisso, né? Perfeito, é exatamente isso que a Daiane falou. O que a gente está fazendo com o nosso dia a dia? Eu estou priorizando coisas que me fazem bem, que fazem bem para a minha saúde, ou estou priorizando coisas que são fáceis, né? Porque, por exemplo, né, pensando nessa questão da alimentação, é muito fácil, a gente tem acesso hoje, e a pandemia também trouxe um pouco disso, né? Desse acesso rápido a você ter alguém na porta da tua casa te entregando um alimento, né? Então, que tipo de escolha eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma escolha de um alimento ultraprocessado, rico em gordura, que a gente sabe que não é saudável, muitas vezes, para a saúde, ou eu estou fazendo escolhas de alimentos mais saudáveis, rico em vitamina, em nutrientes, que eu sei que vai alimentar bem o meu corpo e o meu cérebro também, né? Então, fazer escolhas é isso, assim, mas a gente sabe que entra a questão do hábito. É muito mais rápido e a gente tem aquele gostinho, né? Uma pizza, às vezes, pode ser muito mais saborosa do que um sanduíche natural, né? Sim. O nosso cérebro entende isso, ele sabe disso. E aí ele consegue transformar em recompensa por algum motivo também. Não, mas eu mereço porque... Isso mesmo, então é um exercício, né? Então, reduzir talvez, você gosta muito, reduz o acesso, a frequência, né, a esse tipo de alimentos. Procura te alimentar mais com alimentos mais saudáveis, naturais, menos processados, e deixa aquele alimento
com mais gordura, mais processado, para um dia da semana ou 2 dias da semana que você vai escolher. E aí pode ser, não é o ideal, mas é uma forma de recompensa, né? Eu me comportei bem a semana inteira, segui, fiz exercício a semana inteira, então eu vou me dar uma recompensa de comer aquilo que eu gosto muito, mesmo sabendo que não é tão saudável, né? Eu acho que essa questão da rotina, dos hábitos, é bem isso. Tu tem que dividir, né? A questão da rotina saudável, dos hábitos saudáveis, essa sim, ela é boa, ela deve ser estimulada, né? E a questão da rotina do cérebro mesmo, de exercitar o cérebro, de fazer as coisas, essa sim eu acho que a gente tem que mudar, se desafiar com coisas novas, Com aprender certeza. habilidades novas, para estimular o cérebro, né? Aí eu acho que é na questão mesmo, tipo assim, tá, já cumpri os hábitos saudáveis, aquele requisito que é para ter uma mente saudável, o corpo também tem que ser saudável, né? Aquela coisa Isso de aí. mente sã, corpo são, né? Então, assim, cumprir essa rotina, esses hábitos que são saudáveis, beleza. Agora, no meu dia a dia, que atividades que eu posso incorporar para ir desafiando o cérebro, treinando o cérebro? Eu acho que isso a Cristiane pode complementar um pouquinho mais pra gente, né? Exatamente isso, assim. A gente tem que buscar sempre desafios para o nosso cérebro. A Daiane falou muito bem. Ele precisa ser desafiado para estimular o aprendizado. Uma das formas que a gente sabe de preservar a nossa cognição como um todo é exatamente isso, aprender coisas novas. O cérebro gosta de aprender. Então, a gente tem que buscar coisas que nos despertam interesse, né? Por quê? Porque a gente tem uma questão muito importante quando a gente fala em aprendizado, em aprender algo, que é a motivação que eu tenho para aquilo e a minha atenção, o meu foco voltado para aquilo. Então, eu sempre quis aprender a tocar um instrumento musical. Não tem idade. A hora, sempre é a hora, desde que você, bem isso, assim, você organize o seu dia e você veja aquilo como uma prioridade. Agora eu quero muito aprender e eu vou atrás de aprender a tocar o violão, que eu sempre tive interesse. Então, o cérebro busca isso. E esse novo desafio, aprender algo novo, a gente tem modificações no nosso cérebro, lá nos nossos neurônios, nas células que constituem o nosso sistema nervoso central e o nosso cérebro. Por quê? Porque quando a gente está aprendendo algo novo, novas conexões nessas células, que é onde a gente sabe que está envolvido, onde acontece a formação das memórias, é nessa conexão entre essas células. Quando a gente faz algo novo, a gente pode estar modificando a conexão dessas células, então fortalecendo o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a nossa capacidade que o cérebro tem de se moldar às situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, aprender uma coisa nova é excelente, né? Trocar o caminho para ir para casa, muitas vezes a gente pode não ser o melhor estímulo, mas é um estímulo. Por quê? Porque quando você faz sempre o mesmo caminho para ir para casa, você não presta atenção nele. Quando você pega um caminho novo, você está prestando atenção em coisas que você às vezes nem se deu conta que tinham no teu bairro, por exemplo, nas redondezas que tu mora ou na tua cidade. Então, você passa a prestar atenção em coisas novas. Eu não sabia que tinha uma loja que eu queria, de um produto que eu queria aqui do lado da minha casa, ou a 2 quadras da minha casa, porque eu faço sempre o mesmo caminho. Essas pequenas coisas são muito importantes. E no supermercado, eu, por exemplo, esses dias fui num supermercado que eu não estou habituada a ir, porque eu vou no supermercado, eu já sei exatamente onde tem cada uma das coisas, onde fica cada uma das coisas. Vocês não fazem isso? A gente faz isso. É bem comum a gente falar com as pessoas e eu não gosto, eu gosto sempre do mesmo. Porque é muito Fico mais perdido, rápido. né? Mas eu só ia fazer um comentário. O tempo, né? Às vezes, no trânsito, dirigir, a gente gosta de pegar o piloto automático para poder ficar escutando podcasts como esse, né? Porque verdade. você tem que prestar atenção, um caminho diferente, daí escutar Você o não podcast ao mesmo consegue. tempo, aí vai ficar difícil. Interessante isso Então que a vamos Daiane combinar tá que a falando. única permissão que a gente dá pro pessoal não mudar o caminho é para ouvir o Pra podcast. ouvir podcast. Isso que a Daiane está trazendo é bem importante, né? Porque é exatamente isso que eu comentei, a atenção. Quando você está fazendo algo, você está aprendendo algo, você precisa ter a tua atenção voltada para aquilo que você está fazendo. Então, fui no supermercado, vou sempre no mesmo, eu sei exatamente onde está cada uma das coisas. Fui no supermercado novo, eu tive que botar mais atenção para saber onde estava tal produto, fiz mais voltas, por quê? Porque é o que a gente chama de memória espacial, né? A nossa capacidade de se localizar no ambiente. No supermercado que eu conheço, eu já
tem uma localização espacial perfeita. Eu sei que eu vou começar de uma ponta e vou passar o supermercado e eu sei nesse trajeto onde tem exatamente cada uma das coisas que eu quero. Nesse novo que eu fui, eu tive que fazer todo um mapeamento espacial para me localizar ali dentro novamente. Então, é bem isso. Eu precisei de mais atenção, de mais cuidado, para aprender onde estavam cada uma das coisas que eu queria ali dentro. Então, são pequenas coisas que mudam e que a gente para pensar no presente, né? Porque eu muitas vezes vou no mercado e é bem isso assim, eu tô fazendo as compras, eu já sei onde estão as coisas. E tô pensando longe, tô viajando muito longe. E a memória, ela tá, acho que, diretamente ligada a essa questão da atenção. Totalmente. Porque aquilo que a gente faz no piloto automático, depois se a gente vai tentar lembrar, tá, mas será que eu fiz? Será que eu não fiz? A gente acaba, né, não grava aquilo ali. Isso Só que mesmo. quando tu dedica atenção realmente para aquilo ali a gente grava na memória, né? E um Isso dado mesmo. que é histórico, né? A gente falou sobre o trânsito, entrar no automático, né? Que muitos acidentes acontecem perto das casas já das pessoas, ou do destino, né? Do comum ali, do trabalho, da casa. Porque a gente já, esse caminho, esses quarteirões aqui, eu já faço de olho fechado praticamente. Então já desliga e falta atenção, acontece um probleminha. Então é muito isso, né? Da gente entrar no automático e já pensar em outra coisa, já ir lá para frente. Então, é exatamente isso que a Daiane falou. A atenção, ela tem um papel chave no nosso aprendizado, na nossa capacidade de aprender e na capacidade de armazenar aquela informação que a gente está aprendendo e fazer com que ela se torne uma memória efetivamente. Então, é um dos pontos chaves, é a atenção voltada para aquilo que a gente está fazendo. Tem até um estudo que eles avaliaram a questão do que a gente fala muito, né? A gente tá sempre com o celular do ladinho aqui, né? Tá sempre ali com o celular, tá fazendo alguma coisa, mas tá com o celular ali. E eles viram que o fato de o celular só apitar, né? Dar um bip de tenha uma notificação no celular, já é o suficiente para tirar o foco, mesmo que você não olhe do que se trata a notificação, mas você já perdeu a atenção, né? Os participantes do estudo, eles demonstraram perder já a atenção no que eles estavam fazendo só pelo fato de ouvir o bip do celular. Então, é importante isso também, né? A gente tá fazendo alguma coisa, quer focar no trabalho, quer focar numa atividade, quer ler alguma coisa. Deixa o celular de lado, deixa o celular longe, para você não ouvir, ou bota no silencioso mesmo, para não ouvir o bip. Por quê? Só o fato dele apitar já é o suficiente para quebrar a tua atenção naquilo que tu tá fazendo. E é bem isso, assim, o impacto é o mesmo se você lê ou não lê a notificação. A tua atenção já foi desviada. E aí, né? Quem nunca? Quem nunca o tempo todo? Quem nunca, né? Não, e inclusive, assim, mulheres, principalmente, né, que são mães profissionais, né, 1.500 funções, eu vejo isso muito também com as minhas filhas, quando elas pedem atenção em alguma coisa, eu tento fazer alguma coisa ao mesmo tempo, conversar. Não funciona, gente, e as crianças percebem isso, elas vêm, mãe, mas tu não tá me dando atenção, e realmente eu não tô dando total atenção, né? Então, a gente colocar isso nas caixinhas, né, agora é o momento de dar atenção, agora é o momento de trabalhar, agora é o momento, né? Isso ajuda a gente a desenvolver o cérebro, essa questão da atenção, do aprendizado, do que realmente tu tá fazendo, para te gravar aquilo ali, aquela memória, e ser muito mais eficaz, né, no que tu tá fazendo. É bem isso. Bom. Viver o presente, né? O presente, exatamente. Muito bom. Vamos ficar com esse recado, então, para chamar o nosso intervalinho. Viver o presente, essa é uma boa dica, realmente. A conversa está ótima, a gente continua daqui a pouquinho. Vamos só ouvir um recadinho da Cabergs, dos nossos parceiros. A gente volta já já. A Cabergs preparou uma surpresa para você. Agora, você tem um novo espaço para acompanhar as notícias e informações sobre saúde e bem-estar e participar dos nossos programas. O Espaço Saúde foi criado para desmistificar as dúvidas sobre qualidade de vida, alimentação saudável e dicas para alinhar a rotina diária com muito mais sabor e praticidade. Você também vai encontrar tudo sobre os nossos programas e poderá acompanhar as datas para novas turmas, inscrição, encontros presenciais e online com outros participantes e, claro, informações com os nossos profissionais. Acesse o site vivamais.cabergs.org.br e confira. Estamos de volta com o Conversa Cabergs. Nesse segundo bloco, vamos viver o presente, vamos continuar batendo um papo aqui e eu quero continuar aprendendo mais sobre como os hábitos interferem aí ou podem ajudar ou prejudicar o nosso desenvolvimento cognitivo e criativo
né? Daí a gente tava falando um pouquinho sobre a tua rotina, com as filhas, com o trabalho e tudo mais. Como tu tem te desafiado, assim, para exercitar, né, o raciocínio, o cérebro, né? Como a Cris falou, exercitar o cérebro, assim, desafiar o cérebro, né, no dia a dia. Como é que tem sido a tua rotina nesse sentido? No trabalho, em casa, com os colegas? Nossa, extremamente desafiadora. Para quem quer, tem várias funções, né? Então, eu sou gerente de negócios corporativo no Banrisul ali. Trabalho com grandes empresas, né? Faturamento médio mensal acima de 7,2 milhões mês. Então, digamos que é um público mais exigente, né? Que não adianta tu dar uma resposta padrão, tu tem que ir a fundo realmente no que tu tá fazendo, no que tu vai responder, né? No dia a dia, então, tenho 2 filhas, né? Esposo, cachorrinho, periquito, papagaio, né? Nos fins de semana, sou vice-diretora, diretora associada de um clube de aventureiros, é parecido com escoteiros, né? Então, Olha tenho que mais legal. essa função também, que as minhas filhas estão no clube, eu trabalho lá atuando também, auxiliando e tô terminando agora o MBA de Liderança e Inovação da PUC. E então, conciliar tudo isso em uma semana de 24 horas e ainda dormir, se exercitar, né? Ter todas as questões dos hábitos saudáveis de saúde é realmente um grande desafio, né? Mas, assim, a questão do cérebro é exatamente isso. Principalmente no trabalho e no aprendizado, no lifelong learning, é onde eu realmente desafio, né? Aprender coisas novas, a buscar coisas novas. E aí, nos intervalos da minha rotina diária, eu também estou sempre buscando formas de facilitar esse processo, né? Como que eu posso otimizar mais o tempo? O que eu posso fazer de diferente ali na minha rotina, que eu vou conseguir otimizar mais o tempo para dar mais tempo para minha família, dar mais tempo de atenção realmente para minhas filhas, de chegar em casa e realmente sentar com elas, brincar, perguntar como é que foi o dia, ajudar a auxiliar, né? Então, o desafio tem sido esse, fazer alterações na rotina ali no dia a dia, né, para conseguir usar melhor esse meu tempo, né, a questão da gestão do tempo e o aprendizado constante, né. Tem um livro muito legal que eu recebi a indicação agora no MBA, não li ainda porque eu estou em fase de terminar o TCC, então eu preciso terminar o TCC primeiro, depois eu vou pegar o livro, mas que é o de Growth Mindset, de uma psicóloga, Carol Dweck, se eu não me engano, o sobrenome dela, que fala sobre por que as pessoas, né, ela fez um estudo, não li o livro ainda, mas o que eu entendi, a ideia do livro é essa. Ela fez um estudo sobre as pessoas que têm a mente fixa e as pessoas que têm a mente voltada para o aprendizado. Então, as que têm a mente mais fixa, que são essa questão do mais metódico, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, quando chega alguma mudança ou quando tem algum obstáculo, elas têm muito mais dificuldade de conseguir enfrentar aquilo ali. E quando as pessoas têm a mente voltada mais a mente aberta, digamos assim, mais voltada para o aprendizado, para entender, tá, eu tive essa dificuldade, eu tive esse obstáculo, mas o que eu posso aprender com isso? O que eu posso mudar no meu dia a dia e tal, e melhorar e otimizar, e aí eu vou usar isso para aprendizado. As pessoas conseguem passar por desafios, por dificuldade, por situações tristes até, digamos assim, que a gente sempre tem na vida, muito mais fácil, né? Então, essa questão de tu estar sempre aprendendo, lifelong learning, tá lendo livros, tá buscando, né, outras formas, outras visões, eu acho que isso é um diferencial para te estar com a mente sempre ativa e sempre se desafiando com habilidades novas, né? Perfeito, muito legal, Daiane, saber que bem isso, assim, tu tenta incorporar isso na tua rotina, no teu dia a dia, mesmo com as grandes demandas que a gente tem, né? 24 horas é muito Não, mas difícil. e eu acho que é uma questão importante que a gente tem que pensar também quando a gente quer mudar e quer incorporar esses hábitos saudáveis na nossa vida. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser rápido. E a gente tem que ter isso em mente. A gente, às vezes, não vai conseguir todos os dias que a gente tinha se programado, mas a gente tem que tentar manter mesmo. Eu tinha me programado para fazer tal coisa hoje, aí surgiu um imprevisto, eu não consegui. Isso não pode ser uma justificativa ou usar isso para parar. Então eu não vou mais. Não deu hoje, então eu vou amanhã. E assim tu vai tentando persistir naquela mudança que tu quer fazer na tua vida, né? Então isso é muito importante. E a outra, que eu acho que é uma dica muito importante, é fazer mudanças graduais. Não adianta você não praticar exercício nenhum e a partir de amanhã você dizer, não, porque agora todo dia eu vou fazer 1 hora de exercício físico. É muito difícil, porque
Claro, tem pessoas que conseguem, e que bom que tem pessoas que conseguem, mas às vezes é um desafio muito grande para tu conseguir incorporar no teu dia a dia. Então, o ideal é comece com pequenos momentos, que seja 10 minutos, 5 minutos, e tu vai aumentando gradativamente conforme você vai atingindo aquela meta que você estabeleceu. Isso torna mais fácil que você insira uma mudança nos teus hábitos, na tua rotina de vida. Então, essas dicas eu deixo, e eu achei muito legal uma coisa que a Daiane falou, dessa atividade nos finais de semana que ela tem. Isso é um mega de um exercício para o cérebro. Por quê? Porque você tem uma questão social, tanto, né, para a família, então estou pensando exato. desde as crianças, mas os adultos. Você tem um fator social que é extremamente importante, que os estudos científicos têm mostrado cada vez mais o quão é importante essa sociabilidade, interagir com as pessoas para a saúde do nosso cérebro. Tem a questão de aprender coisas novas, porque eu imagino que envolvam vários desafios, né, e coisas que vocês praticam em grupo e que tem que desenvolver em grupo. Então, acho que é uma dica, talvez, também muito legal, que é isso, assim, buscar se inserir em algum grupo de algum tema que te desperte o interesse. Né? Pode ser um grupo de leitura, pode ser um grupo de canto, mas buscar essa interação social, porque essa interação social ela também é muito importante para o nosso cérebro. Além do aprendizado próprio da finalidade daquele grupo, mesmo. Tem a questão da interação, né? É isso mesmo. Na verdade, de uma forma lúdica, a gente conseguiu associar com isso, né? O tempo em família, né? Porque as nossas filhas estão inseridas nisso, elas estão lá no clube, elas estão aprendendo, se desenvolvendo, dentro da linha daquilo que eu falei, tudo que é bom, tudo que é, né, de boa fama, seja isso que ocupa a vossa mente, elas estão ali ocupadas, aprendendo coisas edificantes. A gente faz muito passeio em grupo. O final de semana passado a gente foi para um sítio, fez trilha no sítio, foi até uma cachoeira, voltou, elas aprenderam uma especialidade de artes manuais, fizeram um cestinho. Então, e tudo isso é tempo em família que estamos passando, e ao mesmo tempo, para mim, está sendo excelente porque eu desenvolvo questão de habilidades de liderança, né? Porque a ideia no banco continuar crescendo, alcançar cargos de liderança. Então, eu costumo dizer, o que eu aprendo aqui no meu trabalho, eu uso lá. O que eu aprendo lá, eu uso aqui. Né? Então, assim, é edificante, é um tempo que eu tô ficando em família, não tô deixando eles de lado para fazer alguma coisa, tô usando esse tempo com eles também, né? Meu esposo também acompanha, também vai junto, ele também é um dos líderes lá dos aventureiros. Então, assim, conseguimos conciliar tudo, né? Então, acho que a dica é justamente essa. A gente tem ali só 24 horas e tem muitas coisas para fazer. Que escolhas tu vai fazer? O que tu vai conseguir conciliar, né? Essa questão do tempo em família, que vai ser bom para ti, que tu vai aprender e, ao mesmo tempo, tu vai te desenvolver, né? Então, é isso que a gente tem pensado muito, tomado muito como decisão, essas escolhas, né, saudáveis e para se desafiar mesmo, para cada dia aprender coisas novas, né, melhores. Que legal. E atividades que a gente tem comuns do dia a dia, né? E que podem também desafiar o cérebro, nos levar a desenvolver o raciocínio e tudo mais. Por exemplo, assistir um filme, uma série, conversar sobre isso. Que atividades assim a gente pode aproveitar que já estão no nosso dia a dia e otimizar esse aproveitamento. Cris ou Daiane, se tiver, também trazer isso pra gente, né? Além, claro, da leitura, né? Eu acho assim, a leitura, o hábito de ler, ele é considerado, até o professor Esquerdo, que era um neurocientista, né? Foi professor da URGS e da PUC por muitos anos, foi meu mentor. Ele sempre disse, o melhor exercício para o cérebro é ler. Por quê? Tem várias questões envolvidas quando você pensa, por exemplo, num livro de ficção que você está lendo. Você primeiro começa com as palavras. Então, para cada palavra, o teu cérebro tem que fazer uma busca de... a palavra começa com A, que palavras que começam com A que eu conheço? Então, e isso é muito rápido, claro, né? É uma questão de milissegundos para menos. Na verdade, a gente nem percebe, né? Exatamente. É uma coisa que o nosso cérebro faz sem a gente se dar conta. Todo o nosso repertório, né? Tá isso. Ali. Então, começa por isso. Assim, ele vai fazendo, escaneando tudo que a gente sabe, que começa com aquela letra. E daí, assim, ele vai indo para a segunda letra, para a terceira, até que ele identifica a palavra. E aí, depois, ele junta todas as palavras daquela frase para dar um sentido, para dar um contexto, o que aquela frase está passando de informação. Então, é um outro exercício que a gente está fazendo. E, além disso, né, a questão do você lembrar do que você está lendo. Por quê? Dificilmente a gente consegue, por exemplo,
sentar, né, pensando na nossa rotina com vários afazeres, que você vai sentar e ler um livro do início ao fim. Você vai precisar de alguns dias, ou, né, dependendo do tamanho do livro, também o tamanho da história, alguns dias para ler. Então, você vai ler uma parte, no outro dia você vai ter que lembrar o que você leu para conseguir dar sequência na leitura do livro. Então, você está exercitando. E, além disso, você está exercitando a imaginação, né? Porque você vai lendo e muitas das cenas que você lê, você começa a visualizar. Você cria uma imagem daquilo que você está lendo. Então, a leitura, ela é extremamente importante. Leitura de tudo, mas principalmente essa leitura de ficção, de coisas que fogem, às vezes, né, de uma notícia, do nosso dia a dia. Por quê? Porque elas fazem com que a nossa imaginação, com que essa capacidade que a gente tem de pensar sobre algo, ela seja mais evidente. Tá? E, na verdade, quando tu incorpora na tua rotina, né, todo dia ou determinados dias, colocar ali, tu tá criando um hábito. Isso é um mesmo. hábito. Só que tu lê coisas diferentes a cada dia, tu tá desafiando o cérebro e tá fazendo coisas diferentes, né? Isso mesmo. Então, eu acho que pode ser bem definido assim. Hábitos saudáveis são bons, né? Então, tu ter uma rotina saudável, ela é prazerosa, só que o que tu vai fazer, o que tu vai ler, isso sim tem que ser diferente. A cada habilidade nova que tu aprende, a cada coisa nova que tu aprende, tu vai buscando outras coisas e vai aprendendo coisas diferentes. E não tem idade. Eu tenho uma amiga no banco que ela tá aprendendo agora, depois de muitos anos, a nadar. E tá feliz da vida que ela entrou numa aula de natação. Fantástico. Então, assim, não tem idade, né? Qualquer momento tu pode aprender uma coisa nova, quero aprender uma habilidade nova e incorporar aquilo. Sobre isso tem outra dica de leitura também, que também tá na minha lista, eu não li, mas eu acabei incorporando sem conhecer, né, antes de saber que existia o livro, que é O Milagre das Manhãs. Na pandemia, eu comecei a incorporar uma rotina de ter ali todo dia de manhã um hábito de leitura e a questão de fazer o exercício físico, ter uma alimentação saudável e depois sair para o trabalho. E aí comecei a postar isso nas redes sociais, aí veio uma colega e me perguntou, tu tá fazendo o Milagre das Manhãs? Eu disse, o que é isso? Eu nem sabia, né? Mas tava. Mas já tava. Aí eu fui ler ali a sinopse do que é o livro. Tem um livro sobre isso, sobre a importância dessa questão ali da rotina e principalmente usar as manhãs para isso, né? Porque eu nunca fui uma pessoa que gostei de acordar cedo, nunca. Pelas minhas filhas, a necessidade me obrigou a acordar cedo. E aí eu comecei a gostar disso e comecei a ver como isso é bom. Então, aquela rotina, o hábito de todo dia ler ali 15 minutos, que seja, né? 20 minutos, e já fazer isso de manhã, né? Já fico, né? Com, digamos assim, já tá pago, né? Parte do checklist já foi cumprida. Como isso está sendo bom e, né, e tá me desenvolvendo bastante. Porque pode, claro, criar uma rotina de outros horários, mas às vezes no final do dia surge outras questões, né? Surge uma janta, surge isso, surge aquilo. Então, se tu deixar mais livre o final do dia, para mim foi melhor, né? Acho que os estudos mostram, né, Cris, que o sono da noite não tem igual, Exatamente. né? É o sono que pessoas que trabalham com turno invertido, por exemplo, né, horário invertido, por mais que consigam um ambiente escuro, silencioso, não é o mesmo, né? O mesmo descanso, Não a mesma reposição de energia e tudo mais. E o horário da manhã, ele é gostoso, assim, é bom, né? E olha, tá falando uma pessoa com hábitos muito noturnos, assim, bem notívago, assim, mas é bom, né? E acho que aí volta para aquilo que a gente tinha comentado sobre aos poucos e trazendo para uma rotina nova, né? Para hábitos mesmo. novos. Então, começar, talvez, né? Seja por aí, cada vez uma atividade de cada vez, um tempinho maior a cada, né, tempo que a pessoa se sentir confortável. E também cada pessoa encontrar o seu caminho, né? Para incluir essas atividades. Acho que é por aí, acho que, né, até já encaminhando para o fim aqui a nossa conversa, que passa muito rápido, mas acho que é por aí, né? Isso mesmo. Acho que a questão do dormir bem, ela está totalmente ligada a tudo que a gente quer fazer no nosso dia a dia. Porque é só pensar uma noite mal dormida, o quanto estraga o teu dia seguinte. Quer dizer, uma noite mal dormida. E os estudos têm mostrado exatamente isso, que uma privação de sono ou noites mal dormidas ou dormir pouco, dormir abaixo do necessário, tem um impacto muito grande no nosso cérebro. Seja para atenção, para memória, para desenvolvimento, né, de quadros de ansiedade, depressão, está relacionado com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer. Então,
O sono, ele é extremamente importante. A gente, às vezes, desvaloriza ele, porque pensa, mas eu não estou fazendo nada enquanto eu estou dormindo. Você pode achar que não está fazendo nada, mas o teu cérebro continua trabalhando enquanto você está dormindo. Ele está organizando o que você aprendeu, ele está tirando as impurezas que vão sendo produzidas ao longo do dia, e que para renovar, então, para você reiniciar, né, começar o dia bem, com energia, com atenção, com qualidade de vida de forma geral, né? Então, o sono é extremamente importante quando a gente fala em saúde do cérebro. Cris, já que estamos com uma especialista aqui, eu vou aproveitar agora, vou fazer uma pergunta. Olha agora. O que Viva o é presente. dormir bem? Dormir. Quantas horas de sono? O que é dormir essa bem? pergunta Eu ia perguntar isso também. Para uma mãe com 2 filhos pequenos, que trabalha, que faz MBA, quantas horas de sono eu preciso? E tem muita gente que fala, não, eu tô acostumado, eu durmo 5 horinhas e tô 0. Então, Exato. Eu acho que é muito pessoal, né? Depende de É. cada pessoa. a gente Pois tem é, essa é a minha uma dúvida. questão geral, tá? E é bem isso assim, sempre vai ter alguém que diz, mas pra mim eu durmo 5 É. horas e eu tô bem no dia, passo... Tipo assim, pra mim tá ótimo. Sempre vai ter alguém fora da curva, que a gente diz, que desvia do que é considerado o normal e que seja benéfico para a maioria das pessoas. Sempre é assim, com tudo, né? O ideal ainda segue aquela premissa de 7 a 8 horas de sono noturno, tá? A literatura científica ainda mostra isso. E, inclusive, tem alguns estudos mostrando que essa questão de pessoas que dormem 5 horas somente dizem que estão bem, será que elas estão bem mesmo? Por quê? Essa é a Porque minha uma dúvida. questão da restrição de sono é alteração na percepção. Então, olha será aí. que elas Olha aí. realmente estão bem? Ou é uma percepção um pouco equivocada de que elas acham que estão bem? Então, claro que não serve, volto, né, a reforçar, não serve para todo mundo, porque realmente vão ter pessoas que vão seguir esse padrão e vão se sentir bem. Mas, de modo geral, para a maioria, segue adultos, né, importante, crianças precisam de mais noites de sono. De mais horas, Isso, né, por noite. desculpa, mais horas de sono. Mas para adultos, em torno de 7 a 8 horas, realmente. E outra questão também é o horário, né? Eu ouvi um vídeo de um médico falando que quem vai dormir depois das 11 da noite tá se matando. Então, acho que essa questão de tu dormir um pouco mais cedo, né? Não ir dormir meia-noite, 1 da Sim. manhã também tem um e aí diferencial, né? altera todo esse ciclo, né? Porque daí tu vai dormir mais tarde, para tu completar tuas horas, tu acorda mais tarde também, né? E daí nisso a gente tem toda uma questão hormonal envolvida, produção de cortisol, melatonina. Então, o cortisol, ele sofre mudanças no início da manhã e em relação à incidência de luz. Então, a gente precisa desse cortisol da manhã. E ele vem com a questão do luz. começar a surgir a luz, da luz natural, né? O sol nascer. E aí, há um aumento desse hormônio. Então, a gente tem várias questões atreladas a isso. E ele vai fazer com que a gente se sinta bem, se sinta desperto ao longo do dia. Então, tem que dormir o mais cedo possível. E a gente acabou atrasando também o nosso horário de sono muito em função da tecnologia, né? Porque a gente quer assistir o filme, a gente fica no celular, quando vê passou as horas, tá numa rede social e as horas vão passando. Então, realmente, se tu consegue dormir mais cedo, para acordar mais cedo e tentando manter essas 7, 8 horas, é o ideal para ter uma qualidade de vida, né? Então, você vai ter uma saúde corporal, uma saúde cerebral, com mais atenção, com melhor capacidade de aprendizagem, com menor possibilidade de desenvolver doenças neuropsiquiátricas. Então, são só benefícios. Tá? Não tenham medo de dormir, durmam tranquilos. Perfeito. Sabendo que vocês estão fazendo bem pro cérebro de vocês. Para saber se é uma pessoa que está fora dessa curva ou não, vale o que a gente sempre comenta aqui, né? Procure sempre orientação médica, acompanhamento médico mesmo, né? Não é nenhuma orientação, é um acompanhamento para entender a sua rotina, o que é mais adequado, caso a caso. Então, a gente sempre deixa esse recado aqui porque realmente é muito importante, né? A literatura científica, né, como a Cris trouxe, indica receitas, padrões, mas, né, cada indivíduo, cada organismo
tem as suas particularidades, então eu sempre dou um exemplo, até trago da minha casa, assim, né? Meus pais praticam a caminhada, e tem um amigo deles que caminha às 6 da manhã, assim, e adora, e pra ele aquilo, assim, ele já começa o dia lá em cima e tal. A minha mãe foi proibida pelo cardiologista de caminhar pela manhã. Então, assim, ele disse assim, se tu sair do repouso absoluto, no teu caso, sair do repouso absoluto para uma atividade intensa, não vai ser bom. Daí a importância, né, da orientação caso a caso, do acompanhamento médico, para a gente entender o que é mais adequado para cada um. Mas, fora isso, vamos lá, exercitar, né, desenvolver o cérebro, cada um à sua maneira, cada um dentro da sua rotina, das suas possibilidades, e vamos colocar o cérebro aí para trabalhar. Eu acho que se a gente puder definir, né, as dicas aí, eu tirei como aprendizado hoje 2 principais. A primeira, a rotina é bom em relação aos hábitos saudáveis, né? Então, assim, para cuidar do cérebro, dormir bem, se alimentar bem, exercício físico, a rotina de hábitos saudáveis, ela é boa. E aí, no segundo ponto, em relação às atividades extras que a gente faz de habilidade, essa sim a gente precisa de tempos em tempos sair da rotina, se desafiar mais, aprender habilidades novas, ter uma mente aberta ao aprendizado, conforme vai aprendendo, vai buscando outras coisas e vai aprendendo coisas diferentes, né? Então, eu acho que é 2 pontos aí que a gente tem que juntar eles para exercitar o cérebro e ter um cérebro mais saudável, Isso né? mesmo, perfeita a descrição da Daiane, concordo 100%. A energia que a rotina nos ajuda a economizar, a gente investe em aprender coisas novas, exatamente, em desenvolvimento. Tá ótimo, gente. Bom, foram realmente boas dicas, bons momentos aqui. Eu agradeço a Cris e a Daiane pela participação aqui no Conversa Cabergs. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Igualmente agradeço, sempre é bom aprender coisas novas, né? Então hoje já aprendi aqui o que é realmente uma rotina de sono, né? Viu só? É isso aí. Bom, o Conversa também tá de portas abertas, quando vocês quiserem participar, colaborar com a gente, fiquem bem à vontade de sugerir temas também, venham sempre. Eu sou o Pedro Pereira e além da minha mediação, o episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Ficamos por aqui, até o próximo Conversa Cabergs. Conversa Cabergs.